Não, hoje deu um problemão aí. Enfim, o que eu estava passando para eles é a taxa de slew rate, né? O que é o slew rate? Ele nada mais é do que... Espera que o Flávio me chamou aqui para ver se deu certo. Não, gente, não tô entendendo esse programa hoje, não. Enquanto eles tentam lá... Aí, ó, a Reisler entrou. Beleza. Tá faltando só o Flávio. Aí eu vou só repassar para vocês o que eu estava passando para a Reisler e para o Flávio, que a gente estava trabalhando com o slew rate. O slew rate, ela é a taxa de subida da saída em relação à entrada. O que acontece? Eu fiz um gráfico aqui para eles, ó, né? Suponhamos que essa seja a entrada do amplificador operacional em degrau unitário. O que é degrau unitário? Né? A gente sai de uma tensão aí de 0 volt e passa para essa tensão aí, né? Que seja o valor, qualquer valor aí, por exemplo, 1 milivolt, né? Ou 1 volt, ou 10 volts, em um instante. Ou seja, eu não tenho uma rampa de subida, eu simplesmente passei de 0 para 1 na mesma hora, né? Então, o que isso significa? Que nós temos aqui um degrau unitário. Porém, na saída do meu amplificador operacional, eu não tenho degrau unitário. A saída não consegue variar assim tão rápido, igual, né, uma chave que liga e desliga. Então, ela tem um tempo de subida. Então, o que nós vemos na prática é isso aqui, ó, né? Se eu aplicar um degrau unitário na entrada, eu vou ter uma subida aí, ó, que ela é um pouquinho inclinada, né? O nosso amplificador operacional, ele demora um pouquinho até chegar aí ao minha tensão nominal. Essa é a taxa de slew rate. Ô, Matheus, não tô pressionado na tela, não. E agora também, então agora tá beleza. Então aí nós estávamos calculando essa taxa de slew rate desse problema, né? Matheus. Para um amplificador operacional com taxa de subida de slew rate de 2 volts por microvolt, ou por microsegundos, ou seja, ele consegue subir 2 volts em 1 microsegundo. Qual é o máximo ganho de tensão de malha fechada que pode ser utilizado quando o sinal de entrada varia de 0,5 volts, né, em 10 microsegundos? Ok, então eu peguei a fórmula, né, do slew rate aqui, ó. Ela é igual à variação da saída pela variação do tempo, ou seja, em quanto tempo variou quantos volts, né? Então nós temos aqui no problema que ele nos passou aqui 2 volts por microsegundos, que é a taxa de slew rate. Então eu coloco aqui, ó, né? Substituo o slew rate por 2. O delta da saída eu não tenho, porque ele me deu foi a variação da entrada, né? Eu acho que ele não está nos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Não, deve ser aula gravada. Deu o tempo que foi essa variação. Ou seja, 10 vezes 10 a menos 6. Então aí eu multipliquei, né, o 10 vezes 10 a menos 6 por 2, e eu tive aí 20 microvolts, correto? Então essa aí, ó, é a máxima quando o sinal de entrada varia de 0,5 volts em 10 microsegundos. Então, nosso ΔV aí vai ser 20 microvolts. Pessoal, vocês estão vendo a imagem, não? Não, nós não estamos. E você estava nos ouvindo? Nossa Senhora. O que está acontecendo? A gente... Parece que você não estava nos ouvindo. Oi, agora eu ouvi, agora eu ouvi. Mas no início, você estava falando e não estava... Agora está aparecendo a imagem. Então, beleza. Então, vamos lá, de novo. Oh, meu Deus do céu. Hoje está difícil, viu? Então, vamos lá. Então, eu estou calculando aqui a taxa de slew rate, né? Isso aqui vocês chegaram a ver ou não? Vitor e Vinícius? Não? Não. Então, não. Vou explicar de novo. A taxa slew rate, ela é a taxa de subida da saída quando a entrada recebe um degrau unitário. Por quê? Né? Eu fiz o gráfico aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Esse gráfico aqui que eu fiz, ó.
Então, ó, quando eu tenho um degrau unitário na entrada, correto? Ó, ou seja, eu estava passando aqui de uma tensão zero e liguei uma chave, ou seja, passei aqui, por exemplo, para 1 volt. Eu tenho um degrau unitário. Isso significa que a tensão mudou aí instantaneamente, né? De zero para o valor de tensão, e vamos colocar aí 1 volt ou qualquer valor de tensão. Quando eu tenho esse degrau unitário na entrada do meu amplificador operacional, a minha saída, ela não muda instantaneamente. Então, eu não tenho um degrau unitário na saída, correto? Na saída, eu vou ter o quê? Uma pequena rampa. E essa rampa vai ter uma inclinação que depende do meu slew rate, correto? Então, esse é o slew rate, ou seja, a taxa, né, de variação que eu consigo aqui, ó, nessa subida. No caso do nosso exercício que a gente está fazendo aqui, ó, ele passou para nós o seguinte: para um amplificador pressional com uma taxa de subida slew rate de 2 volts por microsegundos, qual é o máximo de ganho de tensão de malha fechada que pode ser utilizado quando o sinal de entrada varia de 0,5 volts em 10 microsegundos, né? Então, eu tenho aí uma variação de 0,5 volt. Na verdade, isso aqui, pessoal, eu acho que isso aqui é na saída, sabe? Ou é microvolt, porque não tem condição. Se eu tiver uma taxa de variação de 0,5 volts na entrada, e esse slew rate aqui, ele consegue 20 microvolts na saída. Ok, então ele consegue 20 microvolts na saída de variação. E realmente esse exercício aqui está muito, muito esquisito, está muito, muito errado aqui. Eu vou deixar para fazer ele depois. Eu vou ver o que está faltando aqui de dado para a gente fazer ele depois. Porque a gente acabou calculando aqui, ó, o delta V0, né? Então a gente calculou a variação da saída, que seria 20 microvolts, porém, já sei o que é. Já sei o que é. Esse 10 microsegundos aqui, ó, aqui nós usamos o tempo em microsegundos, correto? Então aqui a gente usa 10, porque é 10 microsegundos. Reparem bem aqui na nossa unidade medida, é volts por microsegundo. Então eu vou montar a minha fórmula. Eu tenho um slew rate, que ele é igual a taxa de variação de saída em volts, correto? E eu tenho o ΔT em microsegundos, que ele me deu 10 aqui, ó. Matheus, Então, acho que travou aí de novo a tela. Oh, meu Deus do céu. E agora? Não, não tá aparecendo. Agora apareceu o PowerPoint. PowerPoint apareceu? Apareceu. Nossa, hoje tá complicado. Mas vamos lá, vamos vencer. Então, o que acontece? Nós jogamos na fórmula aqui, ó. Ele nos informou que um amplificador pressional tem um slew rate de 2 volts por microsegundo. Beleza? E ele pediu aqui, ó, qual é o máximo ganho de tensão de malha fechada que pode ser utilizado quando o sinal de entrada varia de 0,5 volt em 10 microsegundos. Beleza. Então, vamos lá, ó. Eu tenho aqui que o nosso slew rate é igual a 2, então eu simplesmente joguei aqui 2, né? Substituí o SR por 2. E eu tenho que o meu ΔT ele é igual a 10. Eu tenho que olhar aqui, ó, que a minha unidade medida é volts por microsegundo. Significa que eu vou jogar aqui, ó, o tempo em microsegundo. É isso que eu estava com dúvida. Então eu peguei esses 10 aqui, joguei em microsegundos e multipliquei. Isso aqui vai me dar um ΔV0 de 20 volts. Ou seja, eu consigo variar aí 20 volts em 10 microsegundos nesse amplificador operacional, correto? Então, se eu tenho aí 20 volts, que é o meu V0, né? Para mim achar o ganho, eu simplesmente tenho que dividir por 0,5, né? Que é a minha entrada. Então, pega aí, ó, o máximo ganho, que é o que ele pediu, né? O máximo ganho. Ele vai ser igual a vem cá, meu filho. Aí. O ganho máximo, que eu vou chamar de A,
ele vai ser igual ao meu, né? Como nós sabemos, a fórmula de ganho é vezes O, né? Vout, V de saída, sobre VI, que é o meu V de entrada. Então, eu tenho aqui meu VO, que eu acabei de calcular, que é 20 volts. Então, vou substituir aqui, ó, 20 volts. E eu tenho meu VI, que é a variação da entrada aqui, ó, que é 0,5. Quando eu divido 20 por 0,5, obviamente, é a mesma coisa de multiplicar 20 por 2, eu tenho um ganho aí igual a 40. Então, nós acabamos aí de fazer o exercício. O máximo ganho que esse amplificador operacional pode ter para não distorcer o sinal vai ser 40, ok? Se ele tiver um ganho maior, o que vai acontecer? Ele vai acabar distorcendo o sinal aí nesse tempo. Ou seja, ele não vai conseguir fazer a variação toda dentro desse tempo. Então, ele vai apresentar uma saída distorcida. Deu para entender, pessoal? Alguém não entendeu no meio dessa bagunceira de tinhas aí? Não, mas deu a entender. Então, beleza. Então, é isso aí. Vamos passar agora para a parte de configuração de amplificadores operacionais. Nós temos aí várias configurações de amplificadores operacionais, correto? E nós vamos abordar primeiramente aí o amplificador inversor, né? É o circuito com a AMP mais básico, é o mais usado, de longe é o mais usado, né? E ele usa realimentação negativa para estabilizar o ganho de tensão. O motivo da necessidade de estabilizar o ganho de tensão total é porque o ganho, né, de malha aberta é muito grande e instável para ser usado sem uma forma de realimentação. Então, é aquilo que eu já falei, né? A gente não trabalha com amplificador operacional sem realimentação alguma. Porque esse ganho aí é muito, muito, muito instável. Por ele ser muito grande, igual nós calculamos aqui nesse exercíciozinho aqui, né? Ó, o ganho dele aqui estava em 200 mil. Isso é um ganho muito grande. Então, qualquer variação na entrada ali vai saturar o nosso amplificador operacional. Então, nós sempre procuramos trabalhar com realimentação, né? Salvo alguns usos muito específicos aí, muito raro, a gente trabalha sem realimentação. Então, ó, esse cara aqui é o nosso amplificador operacional do tipo inversor. Então, ó, ele é idêntico, né? O desenho dele é idêntico. Porém, nós realimentamos aqui, ó, a entrada com a saída através de um resistor, que é chamado RF, ou resistor de referência, correto? Ou resistor de realimentação. Esse resistor aqui, ó, ele é muito importante para quê? Para calcular o ganho do nosso circuito a partir de agora. Antes o ganho era um estado de datasheet. Então, quando você pegava o datasheet lá, o ganho do seu amplificador operacional era aquilo lá que estava no datasheet, e tipo 100 mil vezes ou 200 mil vezes, e variava imensamente de acordo com variação de temperatura, variação de tensão, tudo fazia ele variar. Então a gente tinha um circuito muito instável, né? Que para se trabalhar aí, ele, né, tem poucas aplicações. E o que a gente faz agora? Nós realimentamos essa saída, a entrada com a saída, e nós temos uma estabilidade do circuito amplificador operacional, correto? Porém, nós temos uma perda significativa do ganho. O ganho vai ser bem menor. Então, comumente é usado o quê? Amplificadores em cascata, né? A gente coloca um amplificador na frente do outro e mais um na frente do outro e vai fazendo assim essa amplificação por etapas, porém muito mais estável, né, do que era sem realimentação. Então, esse cara aqui é o nosso amplificador operacional. Nós temos aqui um sinal, ó, né, que é o sinal que vai ser amplificado. Ele passa aqui por um resistor. Tem que ter esse resistor? Claro que tem que ter esse resistor, né? Vamos lembrar aí do circuito
do circuito aqui, que seria a simbologia, né? A analogia do nosso amplificador pressional. Se eu não colocar esse resistor aqui, ó, eu não teria ganho algum, correto? Ou no caso aqui, eu teria um ganho infinito, né? Eu teria um circuito aí muito instável. Então, sempre que eu vou trabalhar com amplificador pressional, eu vou trabalhar com realimentação e ter um resistor aqui na entrada, que é o caso desse R1, né? Então, ó, vamos lá. Se o ganho de tensão de malha aberta, que é esse AVOL, né? Aumenta por qualquer razão, ou seja, qualquer variaçãozinha na entrada, né? Jogava o meu ganho lá para infinito, ou diminuía drasticamente. A tensão de saída, aqui está explicando o funcionamento, né? A tensão de saída também aumenta e realimenta a tensão de entrada inversora. O que isso quer dizer na prática? Suponhamos que eu tenho um sinal aqui, e eu tenho um ganho aqui dentro do meu amplificador pressional. Beleza. Variou a temperatura, variou qualquer, né, variável que tem aí no circuito, e essa tensão aumenta. O que vai acontecer? Esse resistor de referência vai pegar essa tensão e vai jogar na minha tensão negativa. Então, se ele aumentar, o que vai acontecer aqui? Vai diminuir. Então, isso aí vai estabilizar o ganho, né? Ah, beleza. Então, ela diminuiu. Se ela diminuiu, esse resistor de referência também vai diminuir esse sinal de entrada negativa. Ou seja, o sinal vai aumentar. Então, eu tenho, né, na saída do meu amplificador, um ganho constante, graças a essa realimentação. Ó, então, vamos lá de novo. Se o ganho de tensão em malha aberta aumenta por qualquer razão, a tensão de saída aumenta e realimenta mais a tensão de entrada inversora. Essa tensão de realimentação oposta reduz a tensão de entrada, correto? Portanto, ainda que o ganho, né, do nosso, o ganho não do circuito, mas do amplificador pressional tenha aumentado, V2 vai diminuir e a saída aumenta muito menos do que ocorreria sem a realimentação negativa. O resultado geral é o aumento da tensão de saída tão pequeno que é difícil de ser notado. Então vamos explicar isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma entrada negativa, ou seja, tudo que eu jogar aqui, ó, vai amplificar aqui como negativo. Quando esse ganho aqui aumenta, essa tensão negativa teoricamente ficaria menor. Só que essa realimentação vem cá, ó, e faz esse sinal ficar menos, né, variar menos, né? Por quê? Porque qualquer variação na saída vai ser aplicada na entrada negativa. Então, isso dá uma estabilidade muito grande para o circuito, né? Trocando em miúdos, enquanto o amplificador pressional de malha aberta tinha um ganho aí muito instável e muito alto, com o amplificador com realimentação, eu tenho um ganho menor, baixo, porém muito estável. A variação de temperatura, ambiente, de umidade, né, de tensão, de tensões que você está trabalhando aí, vai causar uma pequena, mas mínima variação de saída. Então, eu não tenho mais tanta dependência de outros parâmetros. Quais são as minhas dependências a partir da realimentação? Apenas os valores de RF e R1. Eu posso desprezar qualquer outro tipo de variável. Então, eu tenho um ganho que eu calculo só por RF e por R1. Então, eu posso esquecer variação de temperatura ambiente, eu posso esquecer valores de tensões que eu estou trabalhando, né? Eu não tenho mais que esquentar a cabeça com nada disso. Então, aqui eu vou falar sobre o Terra Virtual, que é um artifício usado aí para a gente pensar em alguns circuitos, né? Quando conectamos um pedaço de fio entre um ponto do circuito GND, a tensão do ponto torna-se zero. Claro, né? Quando eu vou lá e jogo a tensão, né? Jogo o GND ou Terra em qualquer ponto do circuito, aquele ponto ali vai ficar com 0 volt. Um Terra mecânico, né? Ele é um ponto tanto de tensão quanto de corrente, né? Como assim? Vou pegar aqui um circuito amplificador aqui, ó. Eu tenho esse circuito aqui, ó, que
que é um amplificador a transistor que a gente estava vendo lá no início da nossa matéria. Eu tenho aqui, né? E suponhamos que eu venha aqui, ó, com terra e conecto terra aqui nesse ponto. Ou um fio mecânico, né? O que vai acontecer com esse ponto aqui, gente? Esse ponto aqui, que antes tinha uma tensão qualquer, ele vai ter uma tensão zero. Então, eu estou levando para aquele ponto o zero da tensão e tem outra implicação que acontece. Nós sabemos que a corrente elétrica, ela sempre tende a percorrer o caminho de menor resistência. Se eu estou ligando um fio aqui diretamente nesse ponto, obviamente, toda a corrente que estiver nesse ponto vai para onde? Para o terra, né? Então, eu tenho aqui um curto-circuito de corrente e eu tenho um curto-circuito de tensão, né? Eu estou forçando uma tensão e tenho um curto-circuito de corrente. Em um terra mecânico, é o que acontece normalmente em qualquer circuito. Vocês estão vendo aí, gente? Não, não tá aparecendo agora não, Matheus. E agora? Agora sim. Beleza. O que eu falei? Quando eu pego um fio terra aqui e jogo nesse circuito, o que vai acontecer? Eu estou curto-circuitando isso aqui, ó. Toda a corrente que está nesse ponto aqui vai passar por aqui, obviamente, porque, né, ela percorre o caminho de menor resistência. E também a tensão que estaria aqui nesse ponto, ela vai desaparecer e eu vou ter aqui 0 volt, que é o terra. Então, isso aqui é um terra mecânico. É um terra comum que nós vemos aí, né? Estamos acostumados, que acontece com todo e qualquer circuito. Beleza. Visto como funciona um terra mecânico, nós temos aí a teoria de um terra virtual, né? O terra virtual, ele é diferente. Esse tipo de terra, ele não existe, ok? Isso é apenas um modelo que a gente usa para explicar alguns circuitos, né? Então, ele é bastante utilizado na análise de um amplificador inversor. O que acontece? O conceito de terra virtual é baseado no amplificador ideal. Quando o amplificador ideal ele tem um ganho de tensão em malha aberta infinito e uma resistência de entrada infinita, né? Por isso, desculpa, vamos lá de novo. Quando o amplificador é ideal, ele tem um ganho de tensão de malha aberta infinita. A gente viu que na prática não é infinito, mas é muito alto, né? E uma resistência de entrada infinita, ou seja, não circula corrente nenhuma na entrada dele. Por isso, podemos deduzir as seguintes propriedades ideais para o amplificador inversor. Como a resistência de entrada é infinita e 2 é zero. Né? O que significa, gente? Que eu não tenho corrente nenhuma entrando dentro do meu amplificador operacional. E como o ganho é infinito, V2 também é zero, né? Então, eu não tenho aqui, ó, diferença de potencial entre esses dois terminais. Então, o que acontece? Como o I2 é zero na figura, né? Ou seja, eu não tenho corrente nenhuma entrando dentro do meu amplificador operacional, a corrente de RF tem que ser igual à corrente. Travou de novo? Para mim tá. E agora? Para mim também, tá travado. Voltou ainda não? E agora? Agora voltou. Todo mundo vendo? Ainda não. Agora sim. Alguém não tá vendo? Olha, eu tô vendo só o PowerPoint seu aí. É isso mesmo, Não, né? é isso mesmo. É o PowerPoint, beleza. Então, aqui, ó, o que eu estava falando? Quando eu tenho aqui um amplificador ideal, ele tem uma resistência de entrada aqui infinita. Isso significa que ele não tem corrente I2 entrando nele aqui, ó. Isso também significa, então, que toda a corrente R1, ela vai para onde? Para RF. Então, R1 é igual a RF, né? E nós temos aqui também, ó, que o V2 aqui ele é igual a zero, né? Ou seja, essa entrada aqui ela é igual a zero.
Mas aí fica uma coisa meio estranha, né? Por que fica uma coisa meio estranha? E é por isso que a gente usa o terra virtual. Se eu tenho aqui um divisor de tensão, ó, essa tensão Vin, que é de entrada, ela é dividida entre R1 e RF, correto? Eu vou ter uma queda em R1 e eu vou ter uma queda em RF. Então, obviamente, eu vou ter que ter uma tensão aqui no meio desses dois resistores, né? Isso aí é óbvio. Se eu ter uma queda em R1 e uma queda em RF, essa tensão aqui foi dividida entre esses dois resistores, eu tenho que ter uma tensão aqui nesse meio. E aí que entra o terra virtual, né? Quando eu coloco um terra virtual aqui, ó, eu estou jogando ali só a tensão, né? É como se eu estivesse conectando um terra aqui, mas só com a tensão. Ou seja, ele não vai ter corrente nenhuma circulando nele aqui não. Beleza? Então, ó, além disso, como o V2 é zero, o terra virtual informa que a entrada inversora atua como um terra para tensão, mais um circuito aberto para corrente. Isso aí é meio complicado a gente pensar, mas vamos lá, ó. Como eu disse, né, se a gente bater o olho aqui, eu vou pensar aqui, ó, tem uma tensão entre esses dois resistores. Porém, para explicar o amplificador pressional, a gente usa o terra virtual. Esse terra virtual, ele jogou 0 volt aqui, então isso aqui é 0 volt, só que não circula corrente nenhuma nessa situação. Vamos lá no pente, que eu acho que vai ser mais fácil de entender. Eu tenho aqui meu amplificador ideal. Eu tenho uma corrente que circula entre R1 e R2. Aqui eu tenho 0 volt devido ao terra virtual. Né? Porém, eu não tenho tensão, entrada de corrente nenhuma aqui não. Ó. O I2 aqui para mim ele é igual a zero. Ó. Então esse 2 não existe. E aqui também eu não tenho nenhum tipo de corrente descendo aqui não. Ó. Beleza? O terra virtual é isso. Se eu tivesse conectado um terra mecânico nesse ponto, além de eu ter tensão igual a zero aqui, eu teria essa corrente circulando para cá. Ó. Né? Só que o terra virtual ele leva só a tensão. Então é como se esse circuito aqui tivesse aberto, só que aqui eu tenho 0 volt. Né? Então, ó, na figura, visualize um terra virtual na entrada inversora. Então, à direita de R1, existe um terra para tensão. Assim, podemos escrever que a tensão de entrada é igual a corrente de entrada vezes R1. Se aqui é 0 volt, né, eu tenho aqui que a tensão de entrada, ou Vin, é igual a corrente que passa aqui vezes o resistor. Lei de Ohm pura aí, né? De forma similar, à esquerda de RF, existe um terra para tensão. Assim, a amplitude da tensão de saída é igual. A mesma coisa, gente. Se eu pegar aqui, ó, tensão de saída, ela vai ser a corrente... Desculpa. A tensão de saída ela vai ser igual a RF vezes a corrente que passa no RF. Porque aqui é zero, né? Então, é como se acontecesse isso aqui, ó. Deixa eu ir lá no pente de novo. Vou apagar isso aqui, ó, para vocês entenderem melhor esse conceito. Isso aqui realmente agora vai ser um terra, né? Ó, se isso aqui é um terra e eu tenho uma tensão aqui e uma tensão aqui, obviamente, né? A tensão Vin vai ser o quê? A tensão de entrada aqui vai ser R1 vezes a corrente, porque a corrente dela vai fazer isso aqui, ó. Eu tenho apenas uma fonte, um resistor. Da mesma maneira, eu tenho outra tensão aqui de saída, ó, e eu tenho terra aqui. O que a corrente dessa tensão de saída vai fazer? Esse trajeto. Então, eu sei que o meu Volt vai ser igual a RF vezes I que passa em RF. É só isso aqui que está falando isso aqui, ó. Beleza? Então, deduzindo isso, vamos passar para a próxima parte. Nós sabemos que o ganho de qualquer circuito é igual a Volt sobre Vin.
Beleza? E nós acabamos de definir que o nosso Vout, ele é quem? É isso aqui, ó. Né? Então, vamos fazer aqui, que vai ficar mais fácil eu fazendo, inserir na fórmula. O nosso ganho de todo e qualquer circuito é igual tensão de saída sobre tensão de entrada. Claro, né? Quantas vezes o nosso circuito amplificou a tensão. Então, esse é o nosso ganho. Nós deduzimos aqui que o Vout é o quê? Ó? IN vezes RF, correto? Então, eu vou substituir lá. Ó. Se o meu VO é IN vezes RF, vou substituir. Da mesma forma, nós deduzimos aqui que o Vin, ou tensão de entrada, ele é igual a corrente de entrada vezes R1. Vou substituir aqui também. E aí eu tenho que eu estou multiplicando tanto em cima quanto embaixo por Vin, né? Que é a tensão de entrada, a corrente de entrada. Então, posso cortar as duas correntes de entrada. O que isso me deu, gente? Que o ganho para um circuito amplificador inversor depende apenas e puramente do RF e do R1, ou seja, do valor do meu resistor de realimentação e do meu valor do resistor de entrada. Negativo. Por que negativo, Matheus? Porque eu estou entrando aqui na entrada inversora do meu amplificador operacional. O que significa? Quando eu tenho uma tensão senoidal, e essa tensão senoidal está em semiciclo positivo na entrada, ela está em semiciclo negativo na saída, e vice-versa. Ou seja, uma onda senoidal, aí no caso, ela vai ser defasada em 180 graus. Quando a entrada está positiva, a saída está negativa, e quando a entrada está negativa, a saída está positiva. Beleza? Então, isso aqui que eu fiz foi apenas deduzir, né, como que chegaram nessa fórmula do nosso amplificador operacional invertido. Inversor, né? O que desse monte de cálculo aqui, de terra virtual, a gente tirou? Que o ganho de um amplificador operacional inversor é igual a menos RF sobre R1. Ó, repare que o sinal é negativo na equação do ganho de tensão. Ele indica um deslocamento de fase de 180 graus. Então, agora nós vamos aí. Vou deixar para vocês aí calcularem esse valor aqui do ganho desse amplificador operacional. Calcula aí para mim, gente. Vamos ver se vocês entenderam aqui, ó. Muito simples, ó. Através dessa forma, você vai calcular o ganho desse circuito amplificador operacional. Vamos lá. Quem calcula aí para mim? Todo mundo, né? E aí, gente, quanto que deu ganho? Peraí, ué. Não, mas isso aí não tem nem que pensar, não. Deixa eu fazer até de cabeça aí, ó. 50 negativos? Exatamente. Tá, pode copiar de boa aí. Então, ó, o pessoal já pegou aí, ó, muito simples, né? Aquele monte de cálculo ali, de dedução que a gente fez, serviu para nos mostrar que o ganho em um circuito amplificador com realimentação negativa, eu só tenho que dividir o valor aqui de RF por R1. Então, 75K dividido por 1,5K, eu tenho 50. Menos 50 por quê? Porque eu estarei aqui mudando esse sinal de entrada quando ele for positivo. Na saída ele vai ser negativo. Quando ele na entrada for negativo, na saída ele vai ser positivo. Na hora que eu puder seguir, vocês falam aí, viu? Se vocês estiverem acabando de copiar aí. Não, pode seguir. Pode Por ir. mim, tudo bem. Então, beleza.
Ó, então isso significa que o nosso ganho aqui nesse circuito, ele é muito simples, muito fácil. Ele é igual a... O que está acontecendo, gente? Beleza. Eu não quero abrir aqui também mais, não. Hoje é dia, viu? Aí, ó. Ele é o meu RF, menos o RF, né? Quanto que vale meu RF? 75. Paguei esse negócio aqui. Dividido pelo meu R1, que vale o quê? 1,5K. Se eu fizer essa divisão aí, eu vou chegar num resultado que é igual a menos 50. Então, o ganho desse meu circuito aqui é igual a menos 50. Tá. E se eu passar o R1 aqui para 3 kΩ, quanto que vai ser o meu ganho? Quem me responde aí? Mudei aí, coloquei o R1 3 kΩ. 25? Oi? 25. 25. 25. Menos 25, não. Exatamente. É menos Ó, 25. Menos 25. O que acontece? Se eu peguei o R1 e multipliquei por 2, né, e o R1 está no denominador, obviamente eu diminuí meu ganho pela metade. Ah, então beleza, Matheus. Aí eu resolvi o problema do mundo aí. Porque para eu amplificar o sinal aqui, ó, é só eu fazer o seguinte: aumentar, diminuir bastante o R1 ou aumentar bastante o RF, pronto. Acabei o problema do mundo aí, ó. Então vamos lá. Vamos pegar aí um resistor R1 igual a 15 ohms, né? E um RF igual a 75K ohms. Quanto que vai dar isso aí pra gente? 75K ohms em cima Ah, e 15 ohms Cinco. embaixo. Vai Menos dar 5 mil, menos 5 mil, é 5 vezes 10 a 3. Então tá, se eu mudar esse resistor aqui e colocar de 15 ohms e mudar esse cara aqui e deixar de 75 kΩ, deixa eu jogar aqui para chegar onde eu quero. Então, ó. Mudei agora esse resistor aqui, ó, que antes era 15, 1,5K ohm, eu vou colocar aqui 15 ohms. Nosso ganho foi para 5 mil. Eu vou colocar aqui, ó. A igual a 5 mil. Beleza. E aí, eu peguei e fiz o seguinte, ó. Então eu vou fazer o seguinte aqui também, ó. Aqui é 75K ohm, eu vou passar para 75 mega ohm. Então, 75... Ô, meu filho, querem pegar você. Vai ser 75 mega dividido por 15. Não vou conseguir colocar aqui não. Mas vamos passar aqui então para 75 mega. Deixa eu ver se eu fazendo assim eu consigo. Então passei aqui para mega ohms. Então vou ter 75 mega dividido por 1,5, né? Vamos colocar 1,5. Me deu aí 50 milhões, né? 50 vezes 10 a 6. Então, eu vou ter um ganho de 50 milhões.
resolvi o problema do mundo. Aí. Qualquer tensãozinha que eu jogar ali na entrada, eu vou ter uma saída aí de 50 milhões. E aí que a gente tem que lembrar de outra coisa. Que outra coisa é essa? Né? Se eu tenho um ganho aqui de 50 milhões e eu tiver uma entradazinha aqui de 10 milivolts, igual tá o meu circuito aí, ó. Então, a minha saída nada mais vai ser do que 10 milivolts vezes 50 milhões. Concordam comigo? Então, multiplico 10 milivolts, que é 10 expoente menos 3, vezes 50 expoente 6. E vai me dar um resultado aí de 500 volts. Então, pronto, resolvi o problema do mundo. Eu estou com uma entradinha aí de 10 milivolts e eu vou ter uma saída aqui de 500 volts. Mas é aí que a gente tem um outro problema do circuito, né? Amplificador pressional. Qual é o problema? Da onde que eu vou tirar 500 volts? 500 mil volts, na verdade. Da onde que eu vou tirar 500 mil volts nesse circuito? Se a gente pensar, toda a tensão de saída, ela vem disso aqui, ó. Beleza? Então, essa aqui é uma das limitações do meu amplificador pressional. O que que é? Eu consigo amplificar aqui, né, o tanto que eu quiser, seja 50 milhões, seja 500 mil, seja, né, quantas vezes eu quiser. Porém, até o máximo valor de alimentação do meu amplificador pressional. Não tem como o meu amplificador pressional ser alimentado com 15 volts e ter uma saída de 50. Isso aí não existe, né? Impossível, né? Então, o máximo de tensão que eu vou ter aqui na saída, o que vai ser, gente? Quem me responde? 15. 15 volts, e o mínimo? 15 Menos negativo. 15. Menos 15. Em um amplificador ideal, ok? Lembrando, novamente, nós estamos no mundo real, que é cheio de variações, cheio de perdas. Então, eu, teoricamente, conseguiria 15, mas na prática, eu nunca consigo 15, certo? Eu consigo 14,5, eu consigo 14,3, eu consigo 14,7, depende do meu amplificador pressional. Mas eu nunca vou conseguir exatamente os 15 ou exatamente o VCC e o VEE. Entendido? Sim. Então, ó, nós fizemos esse primeiro exercício aqui, muito simples. Vou dar uma paradinha agora para o intervalo, ó. 15 para as 9 eu volto. E aí nós vamos fazer o amplificador não inversor, beleza? Que é uma outra configuração de amplificador aí menos utilizada, mas também muito importante. Daqui a pouquinho eu tô voltando então, viu, gente? Beleza. Beleza.